Estenda suas mãos para cá. Jesus, te agradecemos pela vida do Walter. Te agradecemos pela vida da Deviane, pela sua casa, por sua família. Te agradecemos por levantar o Walter como a voz profética sobre esta nação. O Senhor é o Deus que levanta o humilde, mas abate o exaltado. O Senhor é o Deus que pega levanta o homem do pó, da cinza, do monturo e coloca nos lugares altos para que o teu nome seja exaltado. E ao Walter o Senhor fez isso. O Senhor o levantou para a glória do seu nome. É o Senhor quem tem sustentado a vida do Walter. É o Senhor quem tem alimentado o Walter, tem guardado, tem livrado o Walter, e nós somos gratos por isso. Somos intercessores da vida dele, porque nós precisamos de mais homens como esse. Homens corajosos, homens valentes, ousados, mas que acima de tudo, homens que amam o Senhor e que tremem e temem a sua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos deu, de tê-los aqui esses dias, nos servindo com tanto amor, semeando nas nossas vidas e no útero da nação do Brasil. Ontem o Senhor falou através da vida dele poderosamente, revelou coisas profundas, mas eu sei que esta manhã tem um pouco mais. Estamos abertos para receber aquilo que o Senhor vai liberar, e não importa o que o Senhor vai falar conosco, fala que os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pela vida do Walter. Glória a Deus. Queridos, bom dia, Pai do Senhor. Podem se assentar, por favor. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu João. Versículo muito conhecido. João 1, versículo de número 29. No dia seguinte, João viu a Jesus vir ter com ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João viu. Pai, obrigado por nos permitir uma vez mais estarmos representando o Senhor. Eu acho bom, mas é desafiador. Por isso eu quero pedir ao Senhor, fale comigo, porque eu não serei egoísta, porque automaticamente irei transmitir para os teus filhos que aqui se encontram. Então tome tuas mãos as nossas vidas e flua com os teus rios em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Queridos, eu não sei se você entendeu ontem a mensagem. Porque eu acho bacana, sabe, a gente
a gente arrepiar, a gente chorar, a gente pular, a gente saltar. Mas a gente já passou dessa fase. Porque o mais importante não é fazer tudo o que eu acabei de falar. O mais importante é você entender o que Deus falou com vocês. Você precisa entender que você não é obra do acaso. Deus escolheu você. E Deus colocou em você uma porção que está em você, mas pertence a outro. Então, antes de Deus levantar o governo, Deus levantou o profético. E é a voz profética que levanta o governo. Repito, Davi tinha 16 anos, Samuel tinha 80. O profético está pronto. E eu quero profetizar na autoridade que é o nome de Jesus. Vai começar a Porto Seguro e vai incendiar uma vez mais para todo o Brasil. E é fundamental, que você tenha convicção acerca da sua identidade. Se Satanás conseguir bagunçar a sua identidade, ele bagunça a sua visão. Se ele conseguir bagunçar a visão, ele destrói a missão. Essa ideologia satânica e diabólica, chamada ideologia de gênero, onde você é o que você decide ser. Mentira! Você não é o que você decide, você é o que Deus decidiu. E não existe margem, biblicamente falando, para uma outra opinião. Deus decidiu homem e mulher, ponto final. Então nós precisamos ter convicção de quem somos. É por isso que João ele vai abrir a boca e ele vai deixar claro, dizendo no dia seguinte. A pergunta é: o que aconteceu no dia anterior? O que acontece no dia anterior é tão forte que ele vai mencionar no dia seguinte. E se você observar os capítulos anteriores aí, você vai ver que os levitas e sacerdotes descem de Jerusalém e vão para o deserto da Judéia. E o que faz com que ele saia da capital da adoração e desça para o deserto da assolação? Alguém. O nome desse alguém é João, que é fruto de um milagre de Deus, pois o seu pai já estava avançado em idade, a sua mãe estéril, mas Deus ouviu a oração de Zacarias. Ele é 6 meses mais velho do que Jesus, mas carrega também o mesmo DNA. João ele entende que o que ele veio fazer foi preparar o caminho, e ele está no deserto preparando o caminho, e o que está acontecendo no deserto é tão forte que chama a atenção de quem está no palácio. Quando você for a Jerusalém comigo ou com alguém, você vai perceber que aonde João está, se você fazer aí uma pesquisa rápida, aonde João está é a parte mais baixa da terra. João está próximo do Mar Morto. Para Jerusalém sobe, para o deserto desce. E existem muitas pessoas querendo subir, eu também. Mas João não sobe, não desce. Para que a gente possa entender uma coisa: Deus não escolhe geografia, Deus marca pessoas. E pessoas marcadas, independente da geografia onde ela está, ela consegue marcar pessoas da mesma forma que marcada foi.
Aí eles descem. Quando eles descem porque existe um ponto de interrogação. Eles descem e diz: nós descemos para te fazer uma pergunta. E ele responde: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. E nós, pastores, precisamos entender isso, que nós somos limitados. Porque às vezes a gente quer fazer coisas que só Cristo tem o poder de fazer. João deixou claro: quem vocês estão procurando não tem limite, mas eu sou limitado. Eu não sou Cristo. Quem és tu? Elias? Ele disse: não. Quem és tu? O profeta? Ele disse: também não. Então quem é você? Eu? Simples. Uma voz do que clama no deserto. Eu sei que vendo o que vocês viram e ouvindo o que vocês ouviram, vocês querem me colocar numa cadeira que nunca foi minha. Eu não sou de sentar em um ambiente que não me pertence. A cadeira de Cristo é de Cristo. A cadeira de Elias é de Elias. A cadeira do profeta é do profeta. E o meu lugar é o deserto. Porque o melhor lugar do mundo não é onde você decide estar. O melhor lugar do mundo é onde Deus te colocou. O centro da vontade de Deus. Você me ajuda, por favor? Por gentileza, não fique chateado comigo, porque eu sempre trabalho com essa dinâmica. Você pode perguntar para essa pessoa, e eu vou te dar 30 segundos para ela te responder. Pergunta para ela: quem é você? Pergunta aí. Agora responde, por favor: quem é você? Quem é você? Quem é você? Você precisa ter esta resposta na ponta da sua língua. Você precisa ter convicção de quem você é. Porque o dia que você tiver a resposta de quem você é, pode ter certeza, os céus vão afirmar aquilo que você carrega. Aí no dia seguinte, depois de tudo isso que eu acabei de narrar para vocês, no dia seguinte João viu. No dia seguinte João viu Jesus vir com ele. Observe, por favor, que não é João que está indo atrás da visão. É a visão que sabe aonde João mora. Eu vou repetir novamente: não é João que vai atrás da visão, é a visão que procura João. Eu vi, porque todo homem que tem convicção acerca de quem ele é, ele tem convicção que Deus lhe entregará uma visão. Você sabe que em Joel, capítulo de número 2, se não me falha a memória, versículo de número 28, não sei se você se lembra qual foi a promessa. A promessa foi que nos últimos dias Deus encheria o homem do seu espírito, e ele vai separar dois grupos. Quais são os grupos? Velhos e jovens. Velhos e ele vai deixar claro dizendo: os velhos terão sonhos, e os jovens visões. Só quem tem sonho aí, levanta a mão, por gentileza. Glória a Deus, tudo velho. Só quem tem visão, por gentileza, levanta a mão, tudo novo. Velhos sonham, jovens. É por isso que quando Jacó, no capítulo de número 28 de Gênesis, quando ele foge do seu irmão, porque o seu irmão Esaú deixou claro dizendo: quando meu pai morrer eu mato ele. Quando ele foge, ele tem uma pedra por travesseiro, uma pedra até ele colocar, porque depois que ele colocou a cabeça,
aquela pedra nunca mais foi a mesma. E sonhou um sonho. Sabe quantos anos Jacó tinha quando ele sonhou o sonho que ele sonhou? 75. 77. Quantos anos? Olha um jovem de 77 anos morando na casa da mãe. Com 77 anos, o velho Jacó ainda estava morando com a sua mãe. Você está empolgado com esse menino de 40 que está morando na sua casa ainda? Fique em paz. Um dia ele cresce. Fique em paz quando você vê o seu jovenzinho de 45 levantando e dizendo: mãe, tem Todd. Jacó tem um sonho, porque aos velhos Deus dá sonhos. Qual é o sonho que Jacó tem? O sonho que Jacó tem é de uma escada que desce do céu até chegar na terra. E nessa escada ele vai observar algo que para mim é de suma importância. O que? Ele vai ver anjos que sobem, anjos que descem sobre a escada. Quando Jacó acorda, ele diz: Deus estava neste lugar e eu não sabia. Eu faço uma pergunta para todos os que aqui se encontram: como que Deus chega no ambiente? Eu não percebo a chegada dele. Isso mostra o quanto insensível eu estou. Mas Deus é tão misericordioso que nesta manhã de hoje Ele vai devolver a sensibilidade que um dia você teve. E quando Ele chegar, você vai sentir a presença dEle invadindo o ambiente. O sonho que Jacó tem é uma escada, e a escada está sendo como transporte para anjos, anjos que sobem, anjos que descem. Posso fazer uma pergunta para você? É uma pergunta que eu faço: anjos têm asas? Pergunto novamente: anjos têm asas? Pergunta para o seu irmão, então, por que ele está subindo escadas? Sabe por que os anjos estão subindo escadas? Mesmo eles tendo asas, eles precisam respeitar o processo. Deus sabe, pastor, Deus sabe, jovens, Deus sabe que você é veloz, mas mesmo sendo veloz, você precisa respeitar o processo, porque se você não respeitar o processo não vai te respeitar, e a qualquer momento você vai ser atropelado por ele. Eu sei que nós, 40 mais, nós somos da geração fogão a lenha. Eu sei que esta juventude é da geração micro-ondas. Posso fazer uma pergunta de novo? Qual restaurante que você já viu estampado: nós fazemos o melhor frango caipira no micro-ondas? Nós fazemos a melhor feijoada no micro-ondas. Alguém? Mas quando você vê estampado o melhor frango caipira no fogão a lenha, uma melhor feijoada cozida no fogão a lenha, quem é que não quer entrar? Ei, deixa eu falar uma coisa para você: Deus não nos chamou para a geração miojo, Deus nos chamou para a geração feijoada. E para fazer uma boa feijoada, você precisa respeitar o processo. Você nunca vai escrever a sua história priorizando apagar a história de outro. Nosso Deus, para de ser egoísta. Você nunca vai escrever a sua história priorizando apagar a história de outro. Você não precisa apagar a história de quem veio antes de você. Porque Deus não te chamou para apagar, Deus te chamou para escrever. E por trás de um nome existe uma história escrita, e essa história será respeitada. Ei! Tem pessoas que chegaram aqui e viram
com essa estrutura e disse: nossa, que ambiente gostoso. Mas volta 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Volta para você observar que enquanto você está num lugar totalmente confortável, com ar-condicionado, teve pessoas que cultuou neste lugar e nem chão, ou melhor, nem cimento tinha, não tinha púlpito, não tinha nada. Mas a glória de Deus que desceu lá atrás continua descendo nos dias atuais, porque Deus não está preso em estrutura. Glória a Deus. Glória a Deus. O dia que você for em Montes Claros, visita a nossa igreja. Hoje nós temos espaço para 1000 pessoas sentadas. Nós temos 2 cultos, daqui a pouco já começou o primeiro horário do nosso culto, com aproximadamente 600 pessoas, e à noite 1000 pessoas no nosso culto, domingo. E existem pessoas que chegam lá para a nossa estrutura e não tem uma estrutura semelhante à nossa na cidade de Montes Claros, e quando eles chegam lá, dizem: nossa, pastor, que top, né? Um lugar maravilhoso. Eu disse: porque você não viu o pé de manga. Diz que pé de manga, eu disse: tanquinho de lavar roupa. Eu disse: que tanquinho de lavar roupa. Bandeira do Cruzeiro, diz que bandeira do Cruzeiro. Deixa eu contar um pouco da história. Senta aqui, deixa eu te explicar. Existem pessoas que perdem tempo tentando apagar a sua história. Só que eles se esquecem de uma coisa: a sua história não foi escrita com caneta de homem. A sua história foi escrita pelo dedo de Deus. Se tem uma coisa que Deus não se esquece jamais, é dos processos que Ele permitiu você viver. Pastor Romualdo, eu vou falar uma coisa para o senhor: nós somos fora da curva. Fora. Como eu costumo falar, nós somos pau para dar em doido. Mas eu posso perguntar para o senhor uma coisa: quem é essa mulher que está do seu lado? Quem são as nossas esposas? Se você acha que nós somos fortes, forte é a mulher que Deus colocou do nosso lado. Porque nós ainda abrimos a nossa boca para gritar, elas não podem nem gritar, porque muitas das vezes elas têm que suportar o peso do ministério que está sobre os nossos ombros. E se elas se fraquejar um pouquinho, nós desmoronamos, porque elas entenderam que ela é estrutura, e como estrutura ela suporta tanto peso e não fala nada para ninguém. Eu acho bacana, queridos, desculpa a minha sinceridade, eu acho bacana quando você presenteia o pastor. Se quer agradar o pastor, passa a presentear o pastor, a sua esposa, cuida dos filhos. Porque quando você cuida do filho e quando você cuida da esposa, você está dizendo: meu pastor, o senhor só é quem o senhor é pela família que Deus te deu. Existe um processo que precisa ser respeitado. Os anjos são velozes, mas Deus está deixando claro que é de degrau em degrau. Um dia, em uma oração feita por mim, eu disse: Deus, baseado neste texto, dai-me asas para que eu possa voar. E ouvi Deus falar sucinto ao meu ouvido o que você falou, Walter. Eu disse: dai-me as tuas asas para que eu voe. Deus disse: eu estou disposto a entregar as minhas asas, se você tiver coragem de entregar o seu paraquedas. Eu disse: como? Entrega o seu paraquedas. Porque se você me entregar o seu paraquedas, eu vou te entregar as minhas asas. Porque não vai ser no seu tempo, vai ser no meu. Não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito. Você pode me ajudar? Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz: de degrau em degrau. Nós começamos o nosso ministério debaixo de um pé de manga. E eu me lembro, depois de alguns anos, um irmão chega para mim e diz assim: apóstolo, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu disse: fale. Ele disse: eu fui pesquisar a história do senhor na internet. De fato, o senhor saiu debaixo de um pé de manga. Eu disse: você acha que eu estava mentindo? Ele disse: não, é porque é mais forte do que o senhor imagina. Eu disse: por que é mais forte do que eu imagino? Ele disse: porque eu fiz uma pesquisa, você não vai encontrar vegetal debaixo de pé de manga. E
Eu disse, me explica melhor. Ele disse, você pode observar debaixo do pé de manga não tem vegetal. Por quê? Porque o pé de manga, ela vai soltar uma toxina que mata todo o vegetal que está debaixo dela, para que os vegetais não roubem a energia que só para ela é. E ele olhou dentro dos meus olhos e disse, o Senhor é a única planta que sobreviveu debaixo de um pé de manga. Aí eu disse, se não me matou debaixo do pé de manga, pode ter certeza, só me deixou mais forte. Os processos não é para te matar, os processos é para te fortalecer. Se não conseguiu te matar, se não conseguiu te paralisar, eu venho como boca de Deus para dizer para meia dúzia de crentes aqui hoje: Deus vai soprar o seu nome, Deus vai soprar o seu ministério, Deus vai. Assusta, por quê? Porque se os velhos, Joel disse que é sonho, e os jovens, Joel disse que é visão. De novo, João capítulo 1. Os irmãos vão me ajudando aí. De novo, João capítulo 1. No dia seguinte, de novo, no dia seguinte, Jesus foi a Galiléia e achou a Filipe e disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse, havemos achado aquele a qual Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de Zé. Pode vir alguma coisa boa de Porto Seguro? Disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A leitura rápida feita por Filipe é essa. Qual é a leitura? A leitura é, já que você não consegue acreditar no que falo, será se você consegue acreditar naquilo que lhe mostro? Já que o meu argumento não foi suficiente para te convencer, anda comigo. Cola comigo que você brilha. Eu acho que chega uma hora de parar de falarmos. Chegou a hora da gente mostrar aquilo que falaríamos. Porque falar de intimidade todo mundo fala. Falar de secreto todo mundo fala. Falar de santidade todo mundo fala. Falar de jejum, de oração todo mundo fala. Viver tudo o que eu acabei de dizer, aí é uma outra coisa. E quem vive tudo isso que eu acabei de dizer não sai por aí falando para ninguém, porque você não precisa falar, porque os seus frutos demonstram. Você precisa se aproximar de pessoas que te aproximam do seu destino profético. Um erro cometido por muitas pessoas, por não saber quem é, automaticamente qualquer carona que lhe é oferecida você aceita. Desculpa, por favor, desculpa, por gentileza. Eu não estou dizendo que você tem que fazer acepção de pessoas, mas eu estou afirmando que você precisa fazer separação de pessoas. Existem pessoas que não podem andar mais com você. Existem pessoas que você não pode ouvir mais. Sabe por quê? Por ela não saber quem ela é, automaticamente ela quer arrancar a convicção que você sempre teve. E não existe possibilidade de você reconhecer quem você é, sem antes confessar quem ele sempre foi. A sua intimidade com Deus vai fazer com que Deus revele para você quem você sempre foi. O exemplo claro,
O que eles dizem lá fora a meu respeito, Mateus 16. Um diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és o profeta, outro diz. Ok. Eles erraram. E vocês que estão aqui, o que vocês falam? Quem eu sou para vocês? Um silêncio da congregação. Pedro levanta a mão e diz: eu sei quem o Senhor é. Tu és o Rabolirra da Galileia. Tu és o Deus vivo de Israel. Só porque você reconheceu quem eu sou, eu vou afirmar que você sempre foi. Você é Petrus, pequena rocha. Você nunca vai saber a sua verdadeira identidade com pessoas que identidade não tem. E pessoas que não têm identidade, ela é como um camaleão. Cada dia tem uma roupa diferente, cada dia ela tem uma mensagem diferente, porque a visão não foi clara para ela. Mas eu venho aqui hoje como boca de Deus para dizer para você: no seu secreto, Deus vai fazer com que você reconheça Ele, e automaticamente Ele vai reconhecer você publicamente. Ele entende que o seu argumento não é o suficiente. Já que você não acredita no que eu estou falando, vem e vê. Jesus viu Natanael vir com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelense que não há dolo. Natanael vai perguntar: de onde me conheces tu? Eu? Tu? Eu? Antes, vai mais, antes, vai mais, antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. A visão acha o visionário. Não vou repetir porque só o Senhor. A visão acha o visionário. Pela terceira vez, a visão acha o visionário. A visão achou você e me trouxe hoje para te dizer: prepara o seu coração. Tudo que Deus te mostrou no passado, tudo que Deus te mostra no presente, Deus vai cumprir na sua vida no futuro. O que Deus te mostrou? O que Deus te mostrou? Qual é a visão? O que Deus te falou? Qual é a promessa? Qual é o sonho? Ainda está de pé. Ainda está de pé. De pé. Mas Ele não visita o passado para nos sentenciar. Ele visita o passado para nos perdoar. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, visionário. Você estava debaixo de uma figueira. Se fosse lá em Montes Claros, era debaixo de um pé de piqui. Como é aqui na Bahia, debaixo de um pé de umbu. Eu te vi no cerrado, aquele short rasgado, aquela calcinha furada. Eu te vi quando seu avô, seu pai levantou para acender o fogão de lenha. Eu te vi quando você encostou perto do fogão só para esquentar um pouquinho, porque estava frio demais. Eu te vi. Eu te vi quando não tinha comida o suficiente, mas mesmo não tendo comida o suficiente, o seu pai deu para você aquilo que nem ele pôde comer.
Eu sei, claro que vocês são um outro nível. Eu me lembro quando minha mãe fazia bolo, e como tinha batedeira, era com a mão. E eu me lembro que minha mãe ficava com a mão suja e ela passava na nossa boca o resto da massa. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando por debaixo da figueira. Aí ele volta, e quando ele volta, ele abre a boca dizendo: verdadeiramente tu és o rei de Israel, tu és o Cristo vivo. Aquele rapaz só precisava de alguém para apagar o seu passado de dor, para que no presente de glória ele pudesse reconhecê-lo quem ele sempre foi. Deus está apagando feridas e marcas, cicatrizes profundas que foram abertas ao longo da sua caminhada, que lhe impede de viver na identidade que Cristo tem para você. Mas hoje Ele está dizendo: prepara o seu coração, eu tenho algo novo para você lá atrás, que levantou. Aí Jesus abre a boca e vai dizer: só porque eu te disse isso, só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você acreditou. Esse menino tinha aproximadamente 23 anos de idade, e aos jovens Deus dá. Só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, credes coisas maiores do que estas verás. Coisas maiores do que estas verás. Um dia Deus me perguntou: Walter, qual é o principal culto na sua igreja? Para você, diz culto de domingo? Eu disse: você está equivocado. Se não é o culto de domingo, ele disse: não. O culto de domingo é o culto dos sonhadores, o culto dos velhos. Eu disse: me explica melhor. Ele disse: o melhor culto é o culto do sábado, é o culto dos jovens. Eu disse: por quê? Ele disse: para os jovens eu entrego a visão. E o nosso erro é que nós colocamos os nossos jovens na mão de alguém que não tem maturidade o suficiente para entender que você precisa sentar e perguntar para ele: o que foi que Deus te mostrou? O que Deus está te mostrando? É por isso que Satanás, com essa erva daninha diabólica, está tentando sufocar os nossos jovens a ponto de matá-los. Porque se ele consegue matar a visão, automaticamente também ele consegue matar os nossos jovens. Mas Deus está me trazendo aqui para dizer para dois jovens na manhã desse dia: prepare o seu coração, a visão ainda está com vocês. Deus está dando visão aos jovens. Só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, credes coisas maiores do que estas verás. Verás o céu aberto, verás o céu aberto, verás o anjo que, e anjo que, anjo que sobe, anjo que desce. É a mesma visão, porque para os velhos sonhos, mas para os jovens visão é a mesma coisa de Gênesis 28. É o que está acontecendo em João capítulo 1. Qual a diferença? Porque quando ele se revela aos velhos, ele se revela como processo, escada. Mas quando ele revela aos jovens, ele se revela como caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui não tem escada, não, aqui tem um caminho. Sabe o que ele está dizendo? Fique em paz. O que o seu pai demorou 20 anos para fazer, eu vou fazer em 2 anos através da sua vida. Deus está acelerando o processo para a glória do Senhor. Você pode me ajudar? Pega essa mão de profeta, bata na mão de alguém e diz: Deus está abreviando o tempo. Deus está abreviando o tempo. Deus está abreviando o tempo. Deus está acelerando. Eu vou pregar agora em São Paulo. E semana que vem eu vou estar pregando em São Paulo. O jovem, a igreja vai fazer 8 anos, a igreja dele. A igreja dele hoje é maior do que a nossa, que tem 17 anos. Não, queridos, eu não estou com inveja, porque eu tenho entendimento bíblico. É porque o processo que eu passei
Deus está dizendo: filho, eles não passarão, porque eu farei na vida deles muito mais rápido do que eu fiz nas suas vidas. Mas eles não vêm para apagar a sua história, ele vem para eternizar a história que ele escrevia ao seu respeito. Porque quando ele estiver na Europa, quando ele estiver na Ásia, quando estiver no Brasil, eles vão dizer: eu só estou aqui porque o meu Pai, eu só estou aqui porque os meus líderes, eu só estou aqui porque alguém subiu escada, subiu as escadas. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Com os meus filhos vai ser mais rápido, com os meus netos vão ser mais rápido. Porque, apóstolo Walter, porque para mim escada, para o Senhor é escada, mas para eles eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu vou acelerar o processo. Tem alguém que acredita nisso daqui? Pelo amor de Deus, levanta as tuas mãos e dê um brado de glória. Não queira colocar escada na vida de alguém que Deus colocou o caminho. Aí nós queremos que eles vivam as mesmas experiências que a gente viveu, pagando o mesmo preço que nós pagamos. Vamos medir nessa régua? Vamos, pastor. Medir nessa régua. Então, por que você não paga o preço que Daniel Berg, Gunnar? Esse dia eu pensei em reclamar, irmão, de um voo de 11 horas. E quando eu pensei em reclamar, eu disse: meu Deus do céu, os missionários fizeram isso daqui montado no lombo de um jumento, eu estou no avião. Reclamar de estar no piso batido. Os nossos pais fizeram isso debaixo de um aroeira. Agora eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu sei que isso é bom. Como que com menos eles fizeram mais? Como que com menos eles fizeram mais, gente? Daniel Berg, o Narving, quando chega no Brasil, um vai estudar o idioma, o outro vai fazer evangelismo. E ele só sabia falar 3 palavras: Deus sabe. Batiza com o Espírito Santo e leva o pecador para morar no céu. Mas quando saía da boca dele, saía com fogo e mudava o coração das pessoas que estavam ao seu redor. Daniel Berg está em João Pessoa. O seu bebezinho morre. E por não ser batizado, por ter poder supremo naquela ocasião, a igreja católica, criança que não se batiza é considerada como pagã. E criança pagã não pode ser enterrada em um solo santo. E eles não puderam enterrar o seu filho em João Pessoa. Aí a esposa dele está com um bebezinho morto no colo. E ele começa a questionar, dizendo: eu era um empresário de sucesso. E ele foi falando tudo aquilo que ele tinha e tudo que ele deixou para evangelizar uma nação que nem dele era. E quando ele começou a murmurar, a mulher disse assim: bem, faça isso não, quem nos trouxe para cá foi Deus. Se você não sabia que os mais belos hinos foram escritos em tribulação. Agora não é porque eu tomei
Não é porque eu tomei água em poço que eu vou privar os meus filhos de beber água. Não, gente. O seu processo é diferente do processo deles. O seu chamado é diferente do chamado deles. A sua visão é diferente da visão deles. Respeita. É a mesma visão em ângulos diferentes, porque Jesus aparece dizendo: você vai ver anjos subindo e anjos descendo sobre o filho. Seu pai teve escada, mas você tem? Vamos correr. Eu amo este texto. Êxodo capítulo de número 3. Êxodo capítulo de número 3. Esse capítulo número 3 apacentava Moisés e o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Midian. O rebanho não era de Moisés, o rebanho era de Jetro. Nós precisamos entender isso, que o rebanho não é nosso. E às vezes é um pouco triste para nós que fazemos uma análise rápida. E qual a análise que a gente faz? A análise que a gente faz é: eu cuido do que é dele. Quem foi que falou aí? Aí, pregadora, me ajuda. Não era isso que eu ia falar, não, mas é isso que ela falou lá. Moisés poderia questionar Jetro dizendo assim: mas você não me deu uma ovelha. Mas por que ele não questionou por Jetro não entregar uma ovelha para ele? Porque Jetro talvez nunca deu uma ovelha para Moisés, mas ele entregou a filha. Entendeu não? Às vezes você pede para Deus aquilo que Deus não te deu, porque você se esquece aquilo que Ele já te entregou. Você acha que quem teve coragem de entregar o filho vai ter dificuldade de entregar qualquer outra coisa? Nós não entendemos uma coisa, porque nós não entendemos. Ele nos deu filho, mas nós podemos tomar posse do rebanho. Tudo que foi conquistado na cruz do Calvário é direito nosso, é nossa herança, é tomar posse daquilo que Deus já conquistou. Moisés entendeu: eu não vou pedir, por quê? Porque tudo que é do Pai pertence a mim também. Ele não poupou o filho. Você acredita que Ele não te entregará a visão que Ele te deu, o sonho que Ele lhe mostrou? Vai acontecer, vou repetir, vai acontecer. Moisés vai atravessar o deserto de Midian. Moisés vai chegar em Horebe. Esse Horebe fica no Egito, que é o mesmo Monte Sinai. Eu já estive lá algumas vezes e eu sei como que é desafiador atravessar a avenida chamada deserto. Mas é a avenida chamada deserto que te leva para o monte chamado Horebe, o monte de Deus. Deserto é para todos, mas nem todos conseguem sobreviver lá, porque é para os resistentes, é para aqueles que sabem quem é para aqueles que sabem onde estava, mas também é para aqueles que têm convicção para onde está indo. O deserto não tem força o suficiente de apagar o meu Horebe. É para o Horebe que eu estou, é para lá que eu
Horebe, quando ele chega em Horebe, acontece o que sempre aconteceu. O que sempre aconteceu? Combustão, sarça, pega fogo. Combustão e sarça, pega fogo. Aí Moisés dá uma olhada. É mais uma sarça que queima. É mais uma? É mais uma? Ah, sangue de Jesus tem poder, gente. É mais uma? Os homens ficam calados, vocês me dão trabalho demais. Só as mulheres, por gentileza. É mais uma? Enganei vocês. Só os machos agora. Os machos. Você que não tem certeza, fica calado, tá bom? Macho. 1, 2, 3. As mulheres. 1, 2, 3. Tá bom, escandalosas. Precisa disso tudo. É só mais uma sarça que queima. Posso fazer uma pergunta para você? Quem do lado de fora vai acreditar nesse fogo que queima do lado de dentro? O nosso erro é cobrar das pessoas de fora aquilo que nem nós acreditamos do lado de dentro. É comum sarça pegar fogo. Aí me assusta, porque o texto vai continuar, e o texto vai dizer assim: agora, quando? Ele tem noção do tempo. Agora, me virarei para lá. Segundo, ele tem noção do posicionamento. Terceiro, e verei esta grande visão. O tempo é? Você precisa se? O Espírito Santo acabou de comunicar ao meu espírito que ele vai começar a fazer uma varredura. Ele vai começar a tirar algumas pessoas de perto de você. Você não consegue, eu estou dizendo, debaixo de temor e tremor, que o Espírito Santo vai começar a fazer uma limpa. Tem pessoas perto de você que está atrapalhando você ver o que Deus te chamou para vir. Deus vai tirar. Não se preocupe quando você vê ele ou ela indo embora. Vai embora. Porque existem pessoas que não têm noção de tempo e não estão dispostas a se posicionar para ver aquilo que Deus quer mostrar para você. Agora eu me virarei para lá e verei esta grande visão. Para surpresa dele, apóstolo Adeviano, isso aqui me chama a atenção demais. Por quê? Porque a visão fala com o visionário. A visão fala com o visionário. Moisés. Eu posso ser boca de Deus na vida de duas pessoas aqui? Vou lhe fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que a visão falou com você? Qual foi a última vez que a visão falou com você? Apóstolo, como assim? Não entendi. Quando a visão fala, você não arrepia, você queima de dentro para fora, vai acendendo a chama. Qual foi a última vez que você viu os seus ossos queimar? Qual foi a última vez que você viu a visão falar? Apóstolo, como que eu tenho convicção que a visão é de Deus? Número 1, a visão é maior do que o visionário. Número 2, a visão fala com o visionário. Número 3, a visão queima o visionário. Queima o visionário. Número 4, a visão nunca deixa o visionário parar, mesmo tendo vontade. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Senhor,
Estou iludido com o Senhor. Só quem lê Bíblia sabe o que eu estou falando. Estou iludido com o Senhor. O Senhor me enganou. Capítulo de número 20 de Jeremias. Não era melhor ter morrido no ventre de minha mãe? Maldito o homem que disse para minha mãe estar sendo gerado um varão. Senhor, a minha vontade é parar. Por que você não para? Não posso. Por que você não pode? Todas as vezes que eu penso em parar, a tua palavra queima. Eu deito de manhã dizendo paro, mas eu acordo de manhã dizendo continuo. Eu deito à noite dizendo não acredito, mas levanto de manhã com a palavra queimando no meu coração, dizendo Pai, eu continuo crendo que o meu Redentor está vivo. Deus me traz hoje como uma sarça ardendo em ponto seguro, para te dizer, a visão não é de homem, a visão é de Deus, a visão dada por Deus a você ainda está de pé, ainda está. Chama a atenção de Moisés, não é a sarça que queima. O que chama a atenção de Moisés é a sarça que continua queimando. Porque se você é de congresso em congresso, desculpa, você não vai suportar 2027. Naquela região, pastor Romualdo, aproximadamente cerca de 100 tipos de sarças diferentes, depois de uma pesquisa minuciosa que eu fiz. E baseado pelo tamanho da sarça, a largura da sarça, a sarça que Deus decidiu usar é a mais frágil entre todas as sarças. Ele tinha opção melhor do que você. Ele tinha opção melhor do que eu. Mas o apóstolo Paulo entendeu isso dizendo: Deus é meio louco, ele pega as coisas loucas para confundir as santas. Ele pega as coisas fracas para confundir as fortes. Está fazendo uma confusão na cabeça de Satanás, porque pelo tamanho da visão era para alguém maior executando aí. Deus colocou dentro de alguém tão pequeno e Satanás está procurando alguém grandão. Enquanto isso você está passando por cima das pernas de Satanás para cumprir a visão que Deus te deu. E Deus pega pessoas pequenas e coloca dentro dela uma grande vida.
porque só os pequenos conseguem reconhecer que não tem força o suficiente para ir sozinho, que não tem conhecimento o suficiente. Sabe o que nos atrapalha? Sabe o que nos atrapalha? As vistas. Deus não nos chamou para andar por vista. Deus nos chamou para andar por visão. A vista é limitada, a visão não tem limite. Então o que fazer? Fecha as vistas e anda por visão. Eu posso te ajudar? Eu posso melhorar isso aqui? Quem tem uma nota de 200 aí? Não, irmãos, a oferta foi ontem. Hoje eu não vou ter ofertas não. Tem alguém que tem uma nota de 200 aí? Tem mesmo? Sério? Não é falsa não, né? Não deve dar essa nota. Eu quero colar com essa irmã. Essa irmã do dinheiro. Me interessa aqui. Tem uma nota aqui de... Vem cá, meu camarada. Passa. Sem óculos o senhor tinha bacana, mais ou menos. Você é mais bonito assim, viu? Você já é casado já? Olha, tem quanto tempo? 20 anos. Sua esposa está aí? Eu ia perguntar para ela se era 20 anos mesmo, porque a gente erra sempre. Sério? Eu coloco na minha aliança aqui. Para mim não errar. Nós é ninja. Você está vendo? Isso aqui é uma visão. Você está vendo o quê? 200 reais. Feche os seus olhos, de verdade, não me engana não. Feche os seus olhos. O que eu tenho na mão? Eu tenho uma nota de 200 reais. Você está vendo? Por que você acredita? Porque você já viu. Pronto. Feche os olhos, moço. Eu vou te dar 200 reais. A inveja já começou. Quem foi invejosa, hein? Depois você se vira com a dona da nota. Tudo que você tem agora é uma visão. Você acredita, porque você viu. Só que você precisa entender que Deus não nos chamou para andar por vista, Deus nos chamou para andar por... Ok? Eu vou colocar essa cédula em algum lugar. Feche os teus olhos. E se você me encontrar essa cédula com os olhos fechados, ela é sua. Mas eu estou besta, sabe por quê? Porque a irmã que deu dinheiro não falou nada até agora. E a irmã que não deu está perturbada ali. Me dá a nota de 200. Eu vou usar a sua nota de 200 agora. Segura aí, fecha os seus olhos. Não me engana não, tá bom? Você acredita que tem uma nota de... Tem, você viu, velho. Você está vendo? Mas viu, está aqui dentro, está aqui dentro. Se você sabe que existe, é porque um dia Deus te mostrou, ok? Então tá. Então como que eu vou chegar nessa nota? Está aí dentro, mas como que você vai apalpá-la e tomar posse dela, se ela não está sob o seu controle? E com os olhos fechados ele vai conseguir chegar lá? Não. Então o que fazer? Abrir os olhos o quê? Não. Feche os olhos. É impossível ele saber onde eu coloquei essa nota. É impossível. É impossível você chegar onde Deus quer que você chegue. Baseado em vista. Você tem que chegar lá baseado na visão. E
se eu estou pregando há quase uma hora, dizendo para você que a visão fala com o visionário, como que eu vou chegar lá? Ouvindo e não vendo. Por que ele parou? Por que ele parou? Porque ele parou de? Talvez você parou porque você deixou de ouvir a voz. Mas Deus me traz hoje como voz para dizer para você: vem, filho, vem, vem, filho, vem, vem. Olha para cá, abre os seus olhos. É seu, é seu. Pode pôr no bolso. Vamos embora? Eu vou te devolver os R$200, viu, irmão? Fique em paz, eu abençoei ele ali, mas eu aprendi para ajudar. Se eu sentir no coração, divide com ela a visão ali, porque tá feio. A irmã tá. Não, irmão, ela não experimentou nada, tá rindo de jeito. Imagina que vai experimentar, você vê? Deus está dizendo: eu estou dando um basta nas lágrimas, estou colocando um sorriso estampado. Tem alguém que acredita nisso daqui? Tem alguém? O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria chegou na manhã deste domingo para dizer: a vitória é nossa. Pastor Valdo, Moisés tem visão, Moisés tem missão, Moisés tem noção do tempo, Moisés tem posicionamento, ele tem. Mas me assusta a pergunta que ele vai fazer no 3:11. 3:11 é um homem de 80 anos de idade dizendo: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Enquanto você não descobrir quem você é, você nunca vai perceber o que você carrega.
E você não carrega uma outra coisa senão uma visão que está em você, mas pertence a Ele. E se Ele colocou em você a visão que pertence a Ele, prepara o seu coração e tem a responsabilidade dele tornar a visão em realidade. Gente, eu venho aqui hoje. Desculpa. Você não tem noção de tudo que eu deixei para estar aqui. Mas eu só estou aqui porque eu sou boca de Deus. Eu sou uma sarça que queima para dizer para alguém: a visão que Deus te deu ainda está de pé. Vai acontecer. Não, já aconteceu aqui na frente, lá atrás, no meio, já está acontecendo de uma forma sobrenatural. Eu libero sobre a sua vida, o seu marido salvo, a sua esposa salva, os teus filhos salvos, o seu ministério fluindo no Espírito. Eu libero sobre a sua casa todas as promessas feitas por Deus. Agora, receba da parte do Senhor. Quem sou eu? Volto para fechar. Quem sou eu? Uma voz. Eu sou quem Deus me chamou para ser. Eu sou uma voz do que clama no deserto. No dia seguinte, apóstolo, no dia seguinte, João viu a Jesus vindo ter com ele e disse dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Pastor Romualdo, o erro cometido por nós é o mesmo erro cometido por João. É tornar público aquilo que Deus nos revelou no secreto. Vou repetir: o erro cometido por nós é o mesmo erro cometido por João, é tornar público aquilo que Deus nos revelou no secreto. Existem coisas que Deus está te revelando no secreto que só Deus pode tornar público, mas eu e você, por não aguentar, segurar dentro de nós aquilo que não nos pertence, nós começamos a falar para pessoas que não estão preparadas para viver aquilo que Deus nos chamou. Pessoas que não estão preparadas para experimentar aquilo que Deus nos chamou para experimentar. Você está contando a visão para a pessoa errada. Você está falando para as pessoas que não estão preparadas para ouvir aquilo que Deus te mostrou. Então, por favor, se você não estiver disposto a ir para a prisão, não faça o que João fez. João, depois de confessar publicamente, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade, sabe o que vai acontecer com João? João vai parar dentro de uma prisão. Aonde? Aonde? Dentro da prisão. E dentro da prisão, Lucas capítulo de número 7, dentro da prisão começa a vir pontos de interrogação. Será se ele é o Cristo de verdade? Será se ele é o Messias de verdade? Aí ele vai chamar dois dos seus discípulos. Chamando os dois dos seus discípulos, ele disse: vai até Jesus e pergunta se ele é mesmo ou se esperamos outro. Em outras palavras, João está dizendo assim: confere se a visão está exata. Confere se a promessa é essa mesmo. Porque enquanto você está no auge do seu ministério, é fácil acreditar em tudo. Mas quando você está no vale do seu ministério, e agora, como acreditar? Como acreditar tendo que pagar 180 mil reais, 200 mil reais todos os meses, e de repente quando você olha no caixa não tem nada? O que fazer? Permanecer crente. Essa é a nossa demanda mensal. Esses dias os irmãos todos preocupados: pastor, como que nós vamos pagar a prestação do terreno? Só prestação do terreno e aluguel é 85 mil reais. Como que nós vamos arcar com tudo isso aqui? Ele disse: enquanto você está preocupado como nós vamos pagar, eu já estou contratando a máquina para limpar o terreno. E a máquina começou a limpar o terreno. E o senhor é doido? Eu disse: não, eu tenho uma visão dada por Deus, e o processo não me paralisa. Eu estou vendo o final. Vai e pergunta se ele é o
O mesmo se esperamos outros. Nós somos discípulos de João, que é da carteirada em Jesus. Nós somos discípulos de João. E João nos enviou para te fazer uma pergunta: tu és de fato o Cristo? Ou esperamos de outro? Jesus não vai responder. Vai virar as costas e vai ver um cego falar: cego, enxerga. Vai ver um paralítico anda. Vai ver um surdo, vai dizer: surdo, ouve. Vai ver o mundo, diz: glorifica o meu nome, você está calado demais. Vai ver o morto e vai dizer: ressuscita. Vai ver um leproso e vai dizer: seja limpo. E vai ver os pobres e vai começar a anunciar o evangelho. E ele vai voltar novamente e diz para João que João é a boca profética, mas diz para João que ele é homem, e como homem ele pode mudar a qualquer momento, mas diz para João que eu sou imutável. Quem muda é ele, eu jamais. Quem muda é você, Deus não. E tudo aquilo que Deus te mostrou, Deus me traz da manhã nesse dia para dizer para você: diz bem em Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Pega esta mão de profeta, por gentileza, bata na mão de alguém. A visão está de pé, a promessa está de pé, aquilo que Deus te falou, ainda está de pé. Sou eu que acredito, ou tem alguém também? Sou eu que acredito, ou tem alguém que acredita? A visão, a visão, a visão, a visão, a visão. Levantara sore calamadara massa, lei cantando massa. Quem tem glória, glória. Quem tem aleluia, aleluia. Vai ser batizado no Espírito Santo, vai. Decai no inferno, decai no inferno.
a língua do seu país. Ai, esquenta ele. Nebadori baraço, nebebadara calamara badara, suidere barara. Nebadori baraço, desça mais, nebau e rebacé, desça mais na bunda, nebai, nadassi, ei, de piefa, lemando de adudi deba, ui de baruque, nando e evasubidere bara, levantado de lebaruque dere, labambandore bara tudo eva, não jogue que tudo a faia, leitou que evia, no bihesse, na alterevia, leitou que rebara, nebandoreia, ui me debas. Pega Jesus! Pega Jesus! Ei, ei. Batiza, Jesus, batiza, renova os teus filhos, renova as tuas filhas, vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória, pega, 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 enche, 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 enche. Vou orar por vocês. Pra cá, pra cá. Pode cantar mais uma vez. Pastor Paulo, eu não sei se o senhor sabe disso. Acredito que sim. O primeiro sinal de um maremoto, é o recuo das águas. Quando a Indonésia foi engolida pelo maremoto,
Eles perceberam que as ondas recuaram. Lugares que outrora só dava para ir a nado, agora dava para ele jogar bola, porque houve um recuo das águas. Ela depois de quantos anos cristãos? 27. O senhor pegou um pouco, mas para quem tem mais de que pegou a década de 90 inteira, que não é o meu caso, eu ainda era menino nessa, que pegou a década de 90 até 2010, batismo com o Espírito Santo comum, quebra de obras de feitiçaria e manifestação de demônios, milagres era comum. De 2010 parece que o tempo foi minguando. Esses dias eu estava orando, falando com Deus: Senhor, o que foi que aconteceu? E o Senhor disse: é um recuo das águas. Eu disse: não entendi. É um recuo das águas. Fique em paz, filho. Eu vou vir com uma onda de avivamento tão grande. E o meu povo vai voltar a mergulhar como um dia. E o meu povo vai voltar a experimentar da minha manifestação como um dia experimenta. Ele não precisa de muita gente, não. Precisa só de 2. Eu sou o primeiro. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui em cima. Eu queria só que você segurasse na mão dessa pessoa que está do seu lado, porque eu vou lá. Não deixa ninguém com as mãos soltas, por favor. Não deixa ninguém com as mãos soltas. Fecha. Senhor, Romualdo não pediu a visão. Eu também não. A visão foi até a mim. E o Mergulhados não é de Edilson. Mergulhados não é da Sião. Mergulhados é do Senhor. O Senhor me mostrou lá em Jerusalém. E eu falei com o apóstolo Edilson. O Senhor me mostrou conferências feitas em estádios. Dezenas de milhares de pessoas mergulhando de uma forma profunda. O Senhor não me mostraria o que o Senhor me mostrou se o Senhor não tivesse intenção de nos dar. Posso te pedir uma coisa, meu amigo? Tem gente que já está cheia, tem gente que está vazia. Será que dá para o Senhor passar uma régua? E aquele que não tem recebe, mas aquele que tem passa. Mas todo mundo cheio, 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 cheio. Pode, Espírito Santo, fazer com que possamos mergulhar em águas profundas. Se pode, deixa eu te pedir uma coisa: quem não tem, recebe agora. Quem tem, passa agora. Quem não tem, recebe. Mas quem tem, passa. Quem não tem, recebe. Cheio, cheia, cheia, cheio. Levanta uma igreja
cheia da tua presença. Agora, lá atrás já pegou, olha lá, aqui no meio também, pega, sela, queima, pega, enche da tua presença, dá ele visão, enche do teu espírito, agora, pegou, conferências, mergulhado na presença, cheio. Adore a Ele.
Os nossos pais sonharam, mas nós veremos. Os nossos pais sonharam, você verá a glória do Senhor. Brasil, você verá a glória do Senhor. Brasil, você verá a glória do Senhor. Brasil, você verá a glória do Senhor. Você verá a glória do Senhor. os nossos pais viram isso daqui, ó. Só isso. A pergunta é: se com isso eles fizeram o que fizeram? Porque se os nossos pais sonharam tendo uma pedra por travesseiro e uma escada por estrada, e nós? Abre, estenda as mãos para cá. Abre elas. Estenda as mãos para cá. Começa a orar pela nação brasileira. Ore. Brasil, que venha o tempo da tua honra. Ó pátria amada, Brasil, que venha o tempo da tua honra. Ó pátria amada, Brasil, que venha o tempo da tua honra. Ó pátria amada, Brasil, que cesse o tempo da vergonha. Ó pátria amada, Brasil, que cesse o tempo da vergonha. Ó pátria amada, Brasil, que venha o tempo da tua honra. Os nossos pais, Ó pátria amada, os nossos pais experimentou disso, mas nós experimentaremos disso. Prepara Porto Seguro, o Brasil vai mergulhar na
na presença. Tem alguém que acredita nisso daí? Levanta a tua mão e dá um brado de glória. Chegou a hora. Chegou a hora de mergulhar na presença do Eterno. Adore, adore, adore. A glória do Senhor. Sinto a necessidade de falar isso nessa manhã. Quem aqui é nativo da cidade? Quem nasceu neste lugar? A gente vê que são poucas pessoas. E diante da mensagem do apóstolo Walter, eu conheci o Mergulhados na Presença em 2017 e mudou minha vida. Mudou minha vida. E debaixo da palavra do apóstolo Walter, aproximadamente 10 anos atrás, eu tive uma visão. E essa visão, apóstolo, tinha uma aeronave muito grande que pousava no aeroporto de Porto Seguro. E na aeronave estava escrito bem assim: não era Latam, não era Varig, não era Gol. Estava escrito bem assim na aeronave: turismo de avivamento. Há 10 anos atrás eu tive essa visão. E de lá para cá eu sempre olhava para a minha terra e declarava: aqui é o berço da civilização brasileira. E aqui nascerá, aqui também é o berço do avivamento missionário. Os filhos sabem que a minha vida toda eu falo isso. E eu quis buscar diante a palavra algo contundente para que firmasse um pouco mais dentro de mim essa palavra. E o Senhor me trouxe ao texto que Jesus, antes de sangrar na cruz, ele sangra em um jardim. Por que Jesus sangra em um jardim antes de sangrar na cruz?
Porque a geografia em que o homem cai é um jardim. Adão cai no jardim, peca no jardim. Então, antes de Jesus remir o pecado, ele remiu a geografia. E como Deus é um Deus de princípio, como é um Deus que ama princípios, Ele não tem como curar uma nação sem primeiro curar a primícia. Nós somos o útero, e nós não iremos ter filhos sadios se o útero não ser sadio. E é debaixo dessa palavra que eu preciso colocar em você esse encargo. Nós precisamos orar pela nossa cidade. A conferência Mergulhados na Presença, Deus reacendeu uma chama na origem. E quando o apóstolo Walter falou de estádios, eu vi a conferência Mergulhados na Presença de Porto Seguro, no estádio municipal de Porto Seguro. E debaixo dessa palavra, onde Deus, Ele ama a primícia, nós sabemos o quanto essa conferência ela recebeu retaliações. E Deus reacende a chama na primícia. Paizão, é na primícia. Os olhos dessa nação, os olhos do mundo vai vir para a primícia para mergulhar na presença. Não, você não entendeu. Os olhos da nação. Ei! E quando as pessoas desciam da aeronave do turismo de avivamento, apóstolo, quando tocava o pé no solo, algo do solo tomava as pessoas. E um olhava para outro e diziam bem assim: realmente tem algo diferente nessa terra. Lembra quando o povo ia buscar um bálsamo em Gileade? Eu vejo pessoas vindo buscar esse mergulho na presença aqui na origem. Então é debaixo dessa palavra que, em nome de Jesus, Deus está trazendo de volta mergulhos no princípio, na primícia desse mundo, dessa cidade. E nós somos a Jerusalém do Brasil. E você que acredita nessa palavra, faça alguma coisa aí, cara. Você que acredita que Porto Seguro é o berço do avivamento missionário, faça alguma coisa aí, cara. Porto Seguro não será atraído, as pessoas não serão atraídas pelos carnavais da vida. As pessoas não serão atraídas para vir para essa terra pelas orgias. As pessoas serão atraídas pela presença. É pela presença. É pela presença.